João Amorim, querido, saudade de você. Bem-vindo aqui para mais uma jornada. Temos muitos temas importantes e candentes e intrigantes, como, por exemplo, a queda do helicóptero do presidente do Irã. Eu estou muito curioso para saber como é que você avaliou esse episódio. Eu estou com a matéria aberta aqui dizendo o seguinte: potenciais suspeitos da morte misteriosa do presidente do Irã, e parece que tinha muita gente interessada nisso, e a princípio foi um acidente. Bom, vamos começar a falar sobre isso. Seja bem-vindo, querido João Amorim. Tudo bom? Tudo bem, Conde, bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, é sempre um prazer estar aqui com você. E, toda vez que morre um líder político em qualquer lugar do mundo, nessas circunstâncias, uma série de teorias são levantadas, né? Ainda mais o Ibrahim Raisi, que era cotado como um possível sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, né, que está no poder desde 89, é o líder supremo do Irã, né, o conservador, linha dura, etc., o Raisi, e, né, teria, né, a apreciação da Assembleia de Peritos, que é quem elege o Ayatollah, né? E aí, vejam, eu particularmente... Aliás, diga. Você já está falando do Ali Khamenei, do Khamenei, que é o Ayatollah, né, que é o chefe supremo. Explica para a gente, antes, se você puder, como é que funciona essa questão da eleição do Ayatollah? Então, a primeira coisa que tem que ser posta claramente é que a gente não deve ficar analisando sob a perspectiva dos discursos ocidentais, né, que demonizam o Irã desde 1979, né, sobretudo durante os anos 80 e início dos anos 90, com o Khomeini, né, com todas as coisas que o Khomeini implementou, todas as reformas que ele implementou, etc. E aí, vejam, todo mundo fala o Irã é uma teocracia, uma ditadura religiosa. Sim, é uma teocracia. Lá o Ayatollah é quem manda, o líder religioso é quem manda, efetivamente. É ele que exerce a chefia de Estado, né? A chefia de governo fica com o presidente, porém, né, o Ayatollah ele interfere nos três poderes, enfim. Só que a classificação, né, o grande problema hoje da gente ter essa política de cancelamento, né, essa bipolaridade enorme em tudo, né, essa briga de torcidas que se implanta em tudo, é que a gente perde a perspectiva da análise fria e da análise coerente, né? Vejam, o Irã tem eleições periódicas de 4 em 4 anos, o mandato presidencial é de 4 anos, a própria Assembleia de Peritos que escolhe o Ayatollah, o sucessor, né, na chefia de Estado, é eleita por votação direta, né? Muita gente não sabe, obviamente, por conta até desse bloqueio, dessa censura. Acham que é uma teocracia. Como se fosse qualquer ditadura. Igrejinha. E qualquer igrejinha de beira de esquina em que a palavra do líder religioso, né? E vejam, não estou aqui dizendo que é uma democracia plena, não estou aqui dizendo que é um país que implementa direitos humanos universais, não estou aqui dizendo que é um país que não persegue, não reprime os direitos das mulheres, porém, algumas questões têm que ser postas em perspectiva para a gente poder fazer análises geopolíticas e análises circunstanciais sérias, tá? Veja, a própria Assembleia de Peritos, ela é eleita de 8 em 8 anos, né? Eles têm mandato fixo. Dos 290 deputados na Assembleia, no parlamento iraniano, né, você tem 16 mulheres, é um país que tem, inclusive, cotas reservadas a minorias. Quantas mulheres, desculpa? São em 290 deputados, em 290 parlamentares, são 16 mulheres eleitas diretamente. O Brasil não está muito diferente disso. Não, veja, o Brasil tem 513 deputados, 15% da Câmara dos Deputados é composta de mulheres. O Irã tem 290 deputados, são 6%
do total de mulheres. Ou seja, nós estamos ali, né, guardadas as proporções, praticamente na mesma situação. E não venham me dizer que o Brasil é um país que garante plenamente, que torna eficazes todos os direitos, a igualdade de direitos de mulheres. Não me digam que o Brasil não é um país também influenciado profundamente, ainda que não oficialmente, inclusive em nível governamental, por preceitos teocráticos, por preceitos religiosos. Não me venham dizer que as oligarquias religiosas no Brasil são absolutamente igualitárias com relação às mulheres. Então, veja, eu estou falando só isso, não estou comparando o Brasil com o Irã, obviamente, né? Mas eu estou dizendo que você não pode simplesmente escolher um lado cego, tá? De forma sem conhecer. Tá? E aí, vejam, o Raisi era o provável sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, e você tem aí uma disputa interna, né? É óbvio que você tem interesses internacionais, interesses geopolíticos envolvidos nisso. Vai ser aberta uma sucessão, a eleição vai ser feita daqui a 50 dias, contados da vacância do cargo. Diga. Não, deixa eu ver, porque essa situação realmente é um mosaico complicado para quem não tem mais intimidade com as informações não ocidentais dominar. Por exemplo, eu já quero trazer aqui a pergunta, não, a afirmação da Shalimar, está dizendo que, claro que não é uma democracia, só perguntar às mulheres. É complicado esse enunciado, né? Claro, é exatamente disso que eu estou falando. Só perguntar às mulheres, perguntar uma por uma, vamos pegar as pesquisas que fizeram no Irã e tudo mais, existe pesquisa ali. Eu acho que, se for nesse sentido, nenhum país do mundo tem democracia. Claro. Agora, a gente assiste, a gente percebe, a gente vê que tem mulheres que foram punidas, presas por não usar. Isso a gente tem que criticar e tem que reprimir, tem que negar e tem que combater. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que visitam o Irã voltam encantadas, dizendo que não é nada disso, que vê as mulheres passando na rua sem o véu e tudo mais, que, sabe, que elas têm alguma representatividade lá. Agora, o que eu quero justamente perguntar para você, assim, que é o mais importante, que você pode comentar, por favor, comente também essa questão aqui que foi levantada pelo nosso internauta, mas o presidente do Irã, acho que está tendo uma confusão entre a presidência do Irã e o chefe supremo. Quer dizer, são cargos... Por exemplo, o chefe supremo, eu pensava que era hereditário. Não é hereditário. Não é. Ele é vitalício, tá? Mas ele, à medida que ele vai envelhecendo, ele pede para sair tradicionalmente ou ele morre, tá? No caso do Khamenei, no caso do Khomeini, ele morreu, né? E aí o Khamenei assumiu desde então, mas o Khamenei já está com 85 anos. Foi eleito. O Khomeini ele assume como líder da Revolução Islâmica em 79, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, tá? Que era o grande aliado, a família Pahlavi sempre foi uma grande aliada dos Estados Unidos, e não nos esqueçamos que o Irã é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Tá? E todo esse cisma Estados Unidos e Irã ocorre a partir da Revolução Islâmica em 79, quando, dentre outras coisas, a embaixada americana é invadida, as pessoas que estavam ali abrigadas, inclusive o corpo diplomático, foram feitos reféns. Isso durou anos de negociação para a libertação, etc. Detalhe, né? Ninguém bombardeou o Irã, os Estados Unidos não bombardeou o Irã nem nada, né? Comparando mal e porcamente com a situação agora dos reféns israelenses, tá? E aí, vejam, com a morte do Khomeini, assume o Khamenei. Mas na Constituição iraniana está escrito que quem escolhe o sucessor do Ayatollah, quando ele falecer ou quando ele renunciar, é a Assembleia de Peritos. Tá? Ele vai ser escolhido. Peraí. Agora deixa eu entender, quer dizer, a presidência do Irã, que é outra coisa. É outra coisa, chefia de governo. É como se fosse um primeiro-ministro. Exatamente. É como se fosse um primeiro-ministro, é o que eles chamam de presidente, mas a figura do Ayatollah, o líder religioso, por conta dessa imbricação muito profunda entre os dogmas religiosos do xiismo, né, do islamismo xiita, com as ações de governo, né, elas criam essas áreas de interferência,
né, ou de supervisão, vamos dizer assim, nos três poderes pela figura do Ayatollah. Mas quem exerce a chefia de Estado, representação internacional, etc., é o Ayatollah, é o líder religioso. O que foi muito curioso para mim, intrigante, é que esse presidente que morreu no helicóptero, o Raisi, né, ele poderia ser o Ayatollah. Ele era cotado como o provável sucessor, ele era cotado como o provável sucessor do Khamenei. Tá? Então, aí você tem uma série de disputas de poder interna também que podem, eventualmente, é isso que alimenta as teorias conspiratórias, podem, eventualmente, ter causado um atentado, um acidente. Porém, e, de novo, o unidirecionamento das agências de notícia ocidentais. Né? O avião estava voando em condições péssimas de visibilidade, existia, se eu não me engano, estava chovendo, né? Ou seja, há uma chance grande, concreta, de ter sido um acidente mesmo, né? Um acidente de percurso. E veja, teorias conspiratórias de falecimento de sucessores de chefes de Estado não é um privilégio iraniano, um privilégio oriental, é só a gente se lembrar das teorias e das conversas que até hoje surgem com relação ao acidente aéreo que matou e que nos privou do Eduardo Campos, na época da eleição, de 2000, se eu não me engano, 2018. Né? Então, assim, veja, você tem, sempre que acontece um fato desses, você tem especulações de toda a ordem, né? Você tem aí um grande opositor, um grande inimigo dos Estados Unidos, da América, etc. Com relação ao que a nossa internauta, a nossa telespectadora levantou, eu não estou aqui dizendo que o Irã é uma democracia plena. Na verdade, hoje do mundo, se você for olhar com lupa, com atenção, a esmagadora maioria dos países, inclusive aqueles que a gente tem como democracias incontestes, não são democracias plenas, sobretudo quando a gente vai a esse nível de respeito das liberdades individuais e dos direitos fundamentais. Tá? Tanto é que a extrema-direita globalmente se aproveita dessas situações fáticas, dessas situações concretas, para minar os discursos e atacar a democracia. O que eu estou dizendo aqui é que, da mesma forma que todo mundo se arvorou em especialista na eleição russa, na recente múltipla reeleição do Vladimir Putin, na Rússia, a gente também não pode se arvorar agora em especialista do sistema eleitoral e da Constituição iraniana sem conhecer, sem falar como é. Existem problemas? Claro que existem, como existem muitos aqui no Brasil. Eu vou trazer até o comentário aqui do nosso público, que tá assim, instigado por essa questão, começando aqui com a Márcia Regina Fogaça. Como é o feminicídio no Irã? Quer dizer, eu acho que com toda certeza desse mundo não é tão terrível quanto no Brasil, né? Brasil é recordista em feminicídio. Eu não tenho esse dado, mas por outras... Eu vou avançar aqui nas leituras, porque assim... Eu comento no geral depois. O que eu vejo, você fala no geral depois, o que eu vejo que aparece no bate-papo, aparece todas as direções assim de opiniões, o que eu acho que traz a qualidade para o nosso programa sempre aqui, o nosso coletivo é realmente maravilhoso, não é dogmático, né? É que as opiniões sobre o Irã são muito ocidentalizadas, são todas da Globo, são todas são todas da imprensa convencional. Eu vou ter que trazer o comentário da Elizabeth Belizio aqui, que ela me pede para não colocar, mas hoje eu vou trazer, Elizabeth, tem dia sim, dia não, tá? A maioria dos estudantes universitários e dos CEOs das empresas são mulheres. Salem Nasser está no Irã. Volta amanhã. Salem Nasser, que teve aqui. Querido Salem Nasser. Está no Irã. Grande amigo, grande querido. Figura fantástica, professor da FGV. Rúbia Paula Oliveira. Mulheres gays não têm nenhum direito. Quer dizer, eu acho que esses comentários peremptórios, eles têm a ver com essa visão ocidental. Vamos com calma. Lynn Brown, é mesmo que dizer que o Xi é o ditador da China, porque o Xi também é eleito por uma assembleia, né? Fabiano promete, ou prometi, até ontem as mulheres não podiam dirigir, mulheres são apedrejadas a todo momento, não dá para normalizar isso. Bom, vou ficar por aqui e você comenta, querido. Vamos lá. Não, então, eu vou começar por esse último. Na verdade, veja, onde as mulheres não podiam dirigir até recentemente é a Arábia Saudita, tá? Mulheres apedrejadas, eu tô com um problema na minha cadeira aqui, na minha tela verde. Onde as mulheres são... Veja, o Irã, assim como outros países, infelizmente, tem a pena de apedrejamento, tá? Eu não sou especialista na legislação iraniana, mas sim, existem problemas
existe uma questão de legalmente não se reconhecer uma série de direitos. Não é o melhor país do mundo em termos de liberdades plenas e fundamentais, mas também não é um dos piores, como nós temos, por exemplo, a Rússia, países como Rússia, como Uganda, como a Arábia Saudita tem criminalizada a homossexualidade, por exemplo. Né? É crime. Em Uganda é punível com pena de morte, inclusive. Né? E eu não vejo ninguém se levantar. Quer dizer, não é que não vejo ninguém se levantar. Né? O Ocidente não coloca como pauta a ser massivamente difundida pela imprensa dos países alinhados, como Uganda sendo uma ditadura. E né? Você tem uma pessoa no poder há décadas lá, por exemplo, sem eleições. Né? O que eu estou dizendo aqui é que, sim, você tem uma série de questões que são ligadas diretamente ao fundamentalismo religioso também. Né? Agora, em termos de... Veja, eu não sei se existe essa figura criminal, no caso do Brasil, de qualificadora criminal do feminicídio. Não tenho dados realmente sobre morte de mulheres, né? Mas com certeza não é um dado, até pelo tamanho da população, não é um dado que se compara, por exemplo, ao Brasil. O Brasil é o país que mais mata mulheres, é o país que mais estupra mulheres, é o país que mais mata integrantes da população LGBTQIA+, por dia, no mundo. Sabe? O meu ponto aqui, Conde, é exclusivamente o seguinte: não vamos embarcar nessa onda de apontar dedo, de falar, não pode, sem conhecer. E ainda mais quando a gente tem um rabo enorme aqui no Brasil com relação à igualdade de direitos, com relação a direitos das mulheres, com relação a respeito das mulheres, com relação à desconstrução do machismo e da misoginia estruturais da sociedade brasileira, para olhar, antes de olhar para a casa dos outros. Né? Com relação à questão da sucessão política, né, você tem um processo transparente. Pode não ser semelhante ao nosso, pode não ser o que a gente coloca, mas a gente não pode ficar reproduzindo o discurso da Casa Branca de que os meus inimigos são sempre ditaduras, são sempre sanguinários, e os meus aliados, por mais sanguinários que sejam, por mais ditatoriais que sejam, são sempre as figuras legais da história. O ponto todo que eu estou colocando é esse. Perfeitamente, João Amorim. Eu estou tentando achar agora que taxa de feminicídio no Irã. É difícil que tenha, talvez esse dado não seja divulgado, não seja sequer compilado lá. Certo, né? Mas o que eu consegui achar aqui é uma matéria de 2023, de acordo com os últimos números disponíveis, em 2019, quase 77 mil exames médicos foram realizados por denúncia de violência doméstica contra mulheres no Irã. É uma matéria em que o Irã planejava que endurecer as penas para quem pratica violência contra mulheres. Repito, porque eu conheço muita gente que vai para o Irã. Eu tenho muita gente que vai para o Irã também, volta encantado e diz que não é nada daquilo que a gente diz aqui, que as mulheres lá têm o seu espaço, inclusive muito mais respeitados que as mulheres brasileiras. Agora, evidentemente que tem distorções aí em algum lugar. É uma cultura assim de 5 mil anos, né? É uma coisa. Claro, né? claro. Não nos esqueçamos que boa parte das primeiras codificações de direitos fundamentais a gente deve aos persas. Pois toda a cultura ocidental, aliás, advém das traduções e das leituras da filosofia grega, né? É uma história fantástica essa aí. Deixa eu só acrescentar aqui. E eu fui procurar no Brasil, né? Entre 2015 e 2023, quase 10,7 mil mulheres foram vítimas. Mas aqui não foram notificações, foram vítimas mesmo. Vítimas mesmo. Né? O Brasil registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado. Quer dizer, mulheres mortas. Não são mulheres feridas ou qualquer coisa assim. São mulheres mortas. O caso no Brasil realmente é muito grave. Agora, eu queria voltar. Tem um comentário aqui antes que eu quero trazer. Olha só, a Cristiane Corrêa Rezende, tendo o governo do Irã essas características, a extrema-direita deveria amar esse país, né? Mistura de política com religião, menos direitos para as mulheres, perseguição do grupo LGBTQIA+, etc, etc. E não é bem assim, quer dizer, o Bolsonaro não morre de amores pelo Irã, né? Mas veja, a gente tem que lembrar o seguinte, a extrema-direita tem uma pauta, uma agenda própria, que é uma agenda ditada
por um conflito de dominação imperialista, tá? Esses líderes da extrema-direita, eles são catapultados a essa posição de, entre aspas, líderes da extrema-direita, pela mais absoluta falta de cognição e pensamento autônomo. Né? É pré-requisito. No Brasil, a avacalhação total. No Brasil, na Argentina, o Trump nos Estados Unidos, o Orbán, ou seja, por quê? Porque a pessoa ela precisa ser totalmente desprovida de qualquer tipo de intelectualidade e de conhecimento e de superego, a ponto de poder reproduzir os temas do discurso da extrema-direita, do movimento da extrema-direita global. É só você pegar os trechos desse comício que teve agora, domingo, em Madrid, os absurdos que foram ditos ali sucessivamente. Aliás, você vê, a gente tem muito assunto para tratar, meu querido. Deixa eu pegar o comentário da Elizabeth aqui, que ela autorizou aqui agora. O Irã apoia a Venezuela, Cuba e Nicarágua materialmente. Pode ler, querido. Obrigado, Elizabeth. Ela pede para não ler porque ela quer participar assim mais off dentro do chat, mas às vezes... Só para a nossa telespectadora anterior, só mais um dado que a extrema-direita devia adorar. No Irã, o voto é impresso, mas não é público, ou seja, né, não é de cabresto, mas impresso não, ele é escrito. A pessoa vai lá e põe no papel o nome do candidato. Justamente, eu quero falar com você dessa reunião da ultradireita internacional em Madrid, mas antes disso, vamos fechar o assunto do helicóptero, porque muitos argumentos que vieram à tona têm a ver com o Irã sofre sanções, não pode renovar a frota de helicópteros. Eu achei meio fajuto isso, porque o Irã tem relações quase que carnais hoje com China, com Rússia. Claro. Como é que não vai ter um helicóptero? Falou que o helicóptero não tinha manutenção desde 1986. Explica isso para a gente. Veja, é óbvio que as sanções ocidentais afetaram muito o Irã, sobretudo a partir dos anos 2000, sobretudo com a criação do eixo do mal, todo esse discurso requentado, né, da época da Segunda Guerra, e é uma característica, inclusive, dos discursos totalitários. Né? Se você for olhar a rigor, peneirar tudo, nada de novo. O pensamento ultraconservador, o pensamento totalitário, ele não evoluiu nada, né? Eles estão requentando as mesmas teorias sempre até hoje, só estão atualizando as tecnologias. Tá? Mas eu não acredito nessa questão de ser consequência das sanções, acho que isso é mais uma questão panfletária. Eu acho que sim, se houve realmente um acidente, tá? Eu acredito que tenha sido um acidente mesmo, e aí eu atribuo muito mais a causas atmosféricas, a causas climáticas, a causas circunstanciais do próprio voo. Né? Óbvio, as investigações vão acontecer, enfim, né? Isso vai ser objeto de escrutínio, inclusive internacional, de espionagem, né? Com relação a essa investigação. E para a gente encerrar a questão da sucessão iraniana, eu acho que, bom, o parlamento iraniano é dominado por conservadores, por pessoas linha dura, tá? Eu acho que isso vai acabar influenciando, eu acho que vai ser escolhido um sucessor, né, mais na linha dura, semelhante à linha dura do Raisi, né? Agora, a gente tem que ver que se realmente há uma conspiração, se houver um plot twist aí nessa história, de ser uma conspiração, de ser um atentado, etc., a gente não pode descartar que não é só o Raisi que seria um potencial candidato à sucessão do Khamenei, como também de apoiar um eventual sucessor à presidência. Né? Se a gente for pela linha das teorias conspiratórias, o próprio assassinato do Soleimani, né, que era o ícone da Guarda Revolucionária, líder, herói da Revolução Islâmica, poderia ser atribuído a isso, porque, na verdade, nesses últimos tempos, o Raisi é o terceiro nome forte da política sucessória iraniana, que perde a vida, né? que morre. Mas nesse caso, porque você pegar o Soleimani, né, no atentado... recentemente, no atentado. Agora, esse Mohammad, me fugiu agora o sobrenome dele, que foi morto em Damasco? Foi morto em Damasco, no bombardeio israelense ao consulado. Todos eles eram grandes nomes da política iraniana e potenciais sucessores. O Soleimani nunca aceitou
essa função política. Ele sempre se manteve como uma referência dentro da guarda revolucionária. Agora, a composição de forças no Irã, pelo próprio bloqueio, e aí sim, pela própria cortina, pelo próprio domo de invisibilidade que é imposto no Ocidente, pela mídia e pelos governos das grandes potências, fica difícil da gente analisar especificamente. Eu agora, com essa informação de que o Salem chega amanhã vindo de Teherã, eu quero marcar um café com o Salem, quero me atualizar sobre a situação no Irã com ele. O Salem, inclusive, está dando um show, ele está com um canal no YouTube, que está crescendo muito, e ele está fazendo inserções todos os dias. E ele falou, inclusive, na última inserção dele, ele falou assim, olha, por coincidência eu estou no Irã, porque no dia que morre o presidente do Irã. Tem alguns comentários aqui ainda, vou trazer, viu, João? Porque, vamos lá, é sempre bom. Deixa eu só ver aqui, calma, pegar todos aqui, porque chegou um comentário muito bom. O pessoal fica envolvido aqui com... Isso é ótimo, é isso que é ótimo. Aqui. Isso é ótimo. Deixa eu ver. É muita coisa, gente. Espera aí. Deixa eu ver se a Fabiana Ubin aqui... Ser mulher no planeta Terra é um grande desafio, em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, a gente tem que lutar para que isso mude rápido. Deixa eu ver aqui. Não, tinha um comentário maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho, se eu dou um salto aqui. Olha aqui, o Antônio. Vamos lá, agora eu consigo. Mariana Galas. Sempre vimos os persas pelos olhos dos seus inimigos, desde o tempo dos gregos e romanos. Tá aí. Vamos ler, né? Vamos ler um pouco mais para a gente poder fazer o debate. Que, aliás, eu acho que a leitura do nosso público aqui tá muito boa, de bom nível. Dri Gomes, acho que isso é coisa de Baku? Baku, no Azerbaijão, deve ser Azerbaijão. Isso que tá falando. É onde, pelo próprio... Que foi próximo, né? E pelo próprio símbolo dela, onde vai ser a próxima COP, a COP desse ano, a COP 29, a Conferência das Partes do Clima, enfim. Tá perigando micar, viu? Já antecipando. Delma Dias, eu vi uma cena em Gaza que me fez pensar, uma mulher nos escombros sendo resgatada e com a preocupação de colocar um paninho na cabeça que quase não cobria. Ou seja, os costumes, religião muito forte, falando aí do véu, né, Islã. E que seja dito, né, essa imagem misógina do Islã, ela é absolutamente errada e ela é fruto do preconceito ocidental. É óbvio que existem países radicais, é óbvio que existe a violação de direitos, é óbvio que existe o radicalismo, mas isso é fruto de um fundamentalismo. Não são dogmas da religião islâmica como um todo. Em todas as vertentes você tem na base o respeito à mulher. Óbvio, o fundamentalismo religioso distorce isso e oprime as mulheres. Mas aí isso não é privilégio só do Islã. Nós temos fundamentalistas cristãos que também oprimem as mulheres, distorcendo. Nós temos vertentes de religiões pentecostais no Brasil que só leem algumas partes de alguns livros do Velho Testamento, por exemplo. João, mas assim, lembrando que o Irã não é Islã, né? Não é Islã, mas é de maioria islâmica. De maioria, mas frequentemente essa associação... De maioria o quê? De maioria islâmica. Ele é islâmica? Islâmica. O Irã é de maioria islâmica xiita. Tanto é que ele apoia movimentos islâmicos xiitas. Lembrando que não há, apesar de ser... O que o Irã não é muçulmano, é isso, né? O que o Irã não é muçulmano, exatamente. Tá? O que o Irã não é de origem muçulmana, de origem árabe, melhor dizendo. Perfeito. Ele é muçulmano xiita, mas ele não é de origem árabe, ele é persa. Vamos aqui para Magda. Tá bom, vamos para lá. Coitada das mulheres que vivem nesse país. Mas sempre tem um jeitinho para defender esse país. Vergonha ainda fazer alguma defesa ou elogio. Não, tudo bem, eu coloquei o comentário dela aqui só para dizer que, enfim, nós somos democráticos. Mas é a mesma coisa do vai para Cuba, né? Isso, você não pode apontar, mesmo reconhecendo os defeitos, você não pode apontar as incoerências e, sobretudo, nós estamos falando aqui dos preconceitos do Ocidente com relação a essa visão. Claro. Né? É a mesma coisa de tentar lacrar a conversa com vai para Cuba. Né? Vou trazer aqui um Antônio. Respeito, claro. Já estive em Teherã em 2005, onde vi pessoas muito gentis, educadas. Para vocês terem uma ideia, ninguém tira uma bala do bolso se não tiver o suficiente para compartilhar com quem estiver ao redor. Ele falou bala aqui, fiquei assustado. Falei, será que é bala? Bala? Porra! Meu Deus.
O que eu sei, não. o meu querido amigo crítico de cinema, que agora não vou lembrar o nome dele, que vai me matar, né? Ele foi para o Irã. O Irã tem um dos cinemas mais aclamados no mundo. Tem o Sim, é Abbas maravilhoso. Kiarostami, que é o... Com Oscar, inclusive, É o né? Carlinhos. Diretores iranianos Alberto ganharam Matos. Oscars já de melhor Isso, direção. já ganhou o Oscar. O Carlos Alberto Matos esteve lá, falou que passeava. Claro que teve coisas que ele não gostou, mas assim, ele não tinha violência, podia passear a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, porque o pessoal fala da China também, né? Mas enfim, gente, vamos virar o disco aqui, porque eu quero falar do Netanyahu. Finalmente, né? Foi emitido, ainda não foi emitido, mas está prestes a ser emitido um despacho de prisão para esse genocida. Fala para gente como é que você recebeu a notícia e como é que você está avaliando aí essa situação. Veja, essa investigação, a investigação sobre a questão dos crimes de guerra em Gaza, ela ganha um novo capítulo a partir do 7 de outubro, a partir da abertura de um novo flanco de investigação, mas a investigação sobre o apartheid, sobre crimes contra a humanidade no TPI já corre desde 2014. Tá? Então, é um inquérito aberto há muito tempo, com um manancial de provas, e, sobretudo, agora, com relação ao genocídio em Gaza, ele ganha uma nova dimensão. Né? Eu, particularmente, já esperava, pelas próprias declarações recentes do promotor-chefe do TPI, do Tribunal Penal Internacional, com relação a Gaza. E vejam, o que me surpreende nessa situação toda é óbvio. Foi solicitada a expedição da ordem de prisão. É muito provável que os juízes do tribunal aceitem, porque existe precedentes. É o mesmo caso, o caso da situação do mandato de prisão contra o líder do Hamas e contra o Netanyahu, é o mesmo caso, é idêntico, na verdade, até com mais provas, mais sólido, do caso em relação ao Vladimir Putin, com relação a crimes contra a humanidade no território ucraniano. Tá? Então, assim, eu acredito até que há uma chance grande dessa ordem de prisão ser expedida, né? Se bem que, em relação a Israel, com a intromissão constante, a defesa constante dos Estados Unidos, a gente nunca sabe, mas precedentes existem. Tá? Agora, o que me chama a atenção, e veja, isso não quer dizer que o Netanyahu vai ser preso no dia seguinte, isso não quer dizer que ele vai vir a ser processado, julgado, condenado, nem tampouco o líder do Hamas, etc. Mas, olhando sob a perspectiva dos precedentes, sobre a perspectiva, sobretudo, da construção dos argumentos e das imagens, o que ocorre, infelizmente, o genocídio em Gaza tem servido para dizimar também completamente todo e qualquer tipo de argumento e de credibilidade dos discursos ocidentais. Veja, geralmente, quando a gente vê, por exemplo, um juiz, né, decidir um caso polêmico, né, contrário às provas dos autos, a gente fala que ele se baseou numa tecnicalidade, num tecnicismo, ou seja, ele pega um detalhezinho, uma vírgula lá da lei e constrói todo o seu argumento com isso. Tá? Então, essa situação em Gaza, o genocídio em Gaza, a limpeza étnica, os crimes contra a humanidade que vêm sendo cometidos abertamente há meses na região da faixa de Gaza, expõe toda essa tecnicalidade que o Ocidente vem tentando construir para justificar essa inimputabilidade, essa impunidade conferida pelas potências ocidentais a Israel, né, ao governo Netanyahu. Tá? Para você ter uma ideia, ontem eu acompanhei a coletiva de imprensa do porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, né, o Matthew Miller, que é um ginasta da argumentação, porque você tem lá alguns jornalistas que são extremamente críticos, que já encantoaram ele várias vezes, e ontem ele não teve como sair da pergunta, olha, então peraí, você está dizendo que o Departamento de Estado não reconhece legitimidade porque vê que há problemas no inquérito. Por exemplo, Israel não é parte do Tribunal Penal Internacional, o Hamas é um grupo terrorista, a Palestina não é um Estado, ou seja, não pode ter validade, não tem legitimidade
esse pedido de prisão. Mas espera aí, e da mesma forma, a Rússia não é membro do Tribunal Penal Internacional, a Ucrânia não é membro pleno oficial, mas ainda que tenha reconhecido a jurisdição do tribunal, e os Estados Unidos é o principal defensor, por muito menos, é o principal defensor da ordem de prisão do Putin. E aí a primeira resposta dele foi, não, mas é diferente porque Israel é uma democracia. Não, tudo bem, Israel é uma democracia e vocês acham que a Rússia não é uma democracia. Ótimo. Uma democracia que baniu a Al Jazeera. Que baniu a Al Jazeera, para começar, que queria controlar o judiciário, né? Não nos esqueçamos que antes do 7 de outubro havia já uma série de protestos contra a reforma do judiciário em Israel, né? Que impede manifestações de judeus ortodoxos a favor, pelo fim do conflito, que prende familiares de reféns que protestam na frente da casa do primeiro-ministro em espaço público e são presos brutalmente, agredidos brutalmente pela polícia porque não podem manifestar e pedir a volta dos seus entes queridos, etc., né? E aí ele sai com não, mas o problema é que a gente defende porque a Ucrânia reconheceu a jurisdição. Pois é, um erro que o Departamento de Estado comete nesse argumento e torna ele totalmente falacioso, além da questão de a gente defende para os nossos aliados, mas é contra... a gente defende contra os nossos inimigos, mas é contra os nossos aliados, esse tipo de decisão. Veja, a Palestina é membro pleno do TPI. O Tribunal Penal Internacional é completamente diferente da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, então, portanto, só reconhecem a jurisdição da Corte Internacional de Justiça os membros da Organização das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional é uma organização internacional à parte e reconheceu como membro pleno o Estado da Palestina. Foi uma das primeiras organizações a reconhecer o Estado da Palestina. Tá? Então, vejam, não há diferença jurídica, não há diferença normativa, né, entre a ordem de prisão do Vladimir Putin e a ordem de prisão contra o Benjamin Netanyahu e o líder do Hamas. Tá? As duas são legítimas, se forem aprovadas, têm que ser cumpridas pelos membros. Agora, esse é o grande problema. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição subsidiária. Ela não existe se os países tomarem medidas judiciais. Então, por exemplo, né, o Brasil tem uma lei que define o crime de genocídio. Tá? O crime de genocídio está previsto na legislação penal brasileira. Obviamente, só vão ser sujeitos à jurisdição penal brasileira em relação a genocídio, eventuais genocídios ocorridos aqui no Brasil, como já ocorreu, o Supremo Tribunal Federal já julgou um genocídio ocorrido no Brasil, que foi um genocídio praticado por garimpeiros contra Yanomamis, no final dos anos 70, início dos anos 80, lá na região da Raposa Serra do Sol, tá? Então, veja, a jurisdição do tribunal ela é subsidiária, ela só age quando os países não agem, né? Quando a jurisdição dos países não age. Então, veja, não é que o Netanyahu vai ser preso no dia seguinte, não é que vai chegar o japonês da Federal Internacional na porta do Netanyahu e vai tirá-lo do poder. Não. Isso gera uma limitação do poder e ajuda a desconstruir a imagem de intangibilidade de líderes em exercício de mandato. Tá? Ele coloca em xeque a posição das principais potências, porque, veja, se sair essa ordem de prisão, né, o Netanyahu vai viajar para algum país europeu que seja membro do TPI, que está obrigado a cumprir, que já tem legislação... Ele não vai poder viajar para a Europa. Ou seja, todo mundo fala, por exemplo, que o Harry Kissinger morreu impune, né? E realmente ele morreu impune, salvo o Tribunal Russell, né, que foi um tribunal informal, salvo outras iniciativas, salvo alguns processos criminais abertos isoladamente em países, realmente ele nunca viu o sol nascer quadrado, ele nunca foi condenado por nenhum dos múltiplos crimes contra a humanidade que ele praticou quando estava à frente do Departamento de Estado. Só que o Harry Kissinger passou os 20 últimos anos da sua vida só podendo viajar dentro dos Estados Unidos e para pouquíssimos países fora dos Estados Unidos, porque existiam processos criminais contra ele, ele podia ser preso. Inclusive, na época do governo... Pelo TPI? Não pelo TPI, por processos internos. Por processos judiciais internos. Tá? Inclusive, né, muita gente... A pessoa perguntava assim, por que o Kissinger vai tanto para a China? Acho que porque era só para lá que ele podia ir, né? Porque ele é como convidado do Xi Jinping, lá, obviamente, a China não é membro do TPI, obviamente a China não tem lei, nem abre processos por genocídio, né? Porque o governo estava lascado.
tá? E eu me lembro quando uma vez ele veio, o Kissinger vinha ao Brasil, né? E movimentos de defesa de direitos humanos, inclusive de vítimas e de familiares de vítimas da ditadura brasileira, existia um processo correndo no judiciário brasileiro e a coisa ferveu, porque chegou a ser pedida a prisão dele, ele teve que vir praticamente às escondidas, recebeu sem cerimônia a ordem do Cruzeiro do Sul e voltou correndo para os Estados Unidos. Foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Final do segundo governo. João Amorim, estamos chegando no final. Deixa eu pedir para o Paulo Amarante abrir a imagem dele. Ele estava com um pequeno problema aqui na conexão. Vamos ver se vai estar certo. Daí eu já vou colocar ele na tela aqui para gente, para já nos fazer companhia aqui. Tudo Grande, bom, Paulo? Querido Paulo. O Gustavo, João. Então, tudo bem, meu querido? Eu pelo celular, não consegui entrar pelo computador. E aí tá com... Adaptei o celular aqui, tá meio assim de baixo para cima, né? Mas tá ótima, a imagem tá ótima. Deixa só, antes da gente fazer essa transição aqui, vou trazer mais comentários aqui do nosso público. O Herbert Braga está dizendo aqui, vocês ficam passando pano para carniceiros. Achei tão interessante esse comentário. Não passo nada, eu não passo pano para o Biden, eu não passo pano para o Netanyahu, a gente não passa pano para ninguém. Na verdade, ninguém, é o contrário. Nem para o Khamenei, nem para o Raisi, nem para os absurdos que acontecem no Irã e em outros países islâmicos. Agora, a gente tem que ver o seguinte, até para... Né, Tarcísio, eu não passo pano para o Tarcísio. Não passo pano para o Tarcísio, exatamente. Eu não posso deixar passar... Veja, mas a gente tem que definir a amplitude da carnificina, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo pela própria imagem do nosso telespectador aí, sem querer polemizar nem agredir ninguém, mas veja, pulverizar agrotóxicos, matando, contaminando populações indígenas, ele é uma carnificina. Do agrotóxico, não tem comentários aí. Vamos lá. Norma Serra, estranho um líder iraniano se expor a voar no mau tempo. Silvana Reis, o entendimento deles de emancipação feminina é diferente do nosso, é coerente com o contexto sociocultural deles, está aqui. Tiago Gomes, Velho Testamento é uma mentira, uma farsa copiado das tábuas sumérias. Uau! Sou Bela Fera, está aqui. Mesmo assim, os planos de Israel continuam firmes e fortes de construir um canal exatamente na faixa de Gaza, né? Todo mundo sabe, mas faz de conta que não sabe. E mais uma da Silvana aqui. Isso, são persas. Lembrando que muçulmanos islâmicos não são sinônimos. Muito obrigado. Muçulmanos islâmicos são sinônimos? São. O Islã é a religião e o muçulmano, o islâmico, é quem professa essa religião, nas mais variadas vertentes. João Amorim, brigadíssimo pela sua... Eu que agradeço, querido. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Forte, apertado. Sempre um prazer. Para nós, obrigado. E obrigado a todos e todas que participaram. Adorei as participações, adorei os comentários, mesmo os que não né, os que criticavam. Acho que debate democrático é isso, acho que conversa democrática é isso, é assim que a coisa avança, né? E, de novo, deixando registrado aqui rapidamente, os direitos e a igualdade das mulheres têm que ser defendidos em todo e qualquer lugar do mundo, mas a gente tem também que conhecer os outros povos, os outros regimes,